Bom dia, meninas lindas. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar um pouquinho a nossa revista de forma bem resumida, certo? E estamos chegando ao final da revista. Semana que vem já é a última lição e eu ainda não sei o que está por vir. Acredito que vou ficar sabendo no decorrer desta semana. E aí, então, no próximo domingo eu falo para vocês como será, certo? Meninas, hoje nós estamos na lição 6, que tem como tema vivenciar o senhorio de Cristo como estilo de vida. Mas o que significa vivenciar o senhorio de Cristo? Queridas, significa viver sob a autoridade de Cristo. Se nós vivermos sobre a autoridade de Cristo, essa autoridade vai nos orientar na nossa relação com o próximo, certo? Será inevitável ter problemas em relação ao próximo se a minha relação com a autoridade do Senhor Jesus Cristo não for clara e definida, certo? Então eu vou ter problemas na relação com o próximo, ok? Então não importa o que as pessoas pensam, façam ou não façam, o importante é que nós cristãos devemos viver e morrer para Cristo. Sabe por quê, meninas? A palavra vai nos dizer que tudo é para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu faço, eu não faço para vocês. Eu não faço para A, para B ou para C. Eu faço para o meu Senhor, certo? Eu faço porque eu quero agradar a Cristo, ok? Então, queridas, como é bom saber que o nosso Senhor nos comprou por um alto preço de sangue, não é verdade? Derramado naquela cruz do Calvário. Por isso, hoje nós somos propriedade do Senhor. Glória a Deus por isso. E se queremos ter uma vida cristã saudável, ela precisa estar alicerçada na autoridade de Cristo, ok? A nossa revista vai nos dar como subtema: vivemos uma crise de identidade. Que isso? Hoje nós somos conhecidos como crentes, não é assim? Olha, ali lá vai um crente, e aquela lá é crente, não é assim? Pois é, quando deveríamos ser chamados de discípulos, porque não foi assim que o Senhor constituiu a igreja. Quando Ele chamou os 12, Ele não chamou de crentes, Ele chamou que passassem a ser seus discípulos. Então, o que é ser um discípulo? É aquele aprendiz e seguidor, certo? Discípulo é isso, é ser aprendiz e seguidor daquele que ele se coloca sobre a autoridade. Nós nos colocamos sobre a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo para aprender tudo o que Ele tem a nos ensinar, não é? Mas Ele constitui aqui na Terra, uma vez que Ele não está vivendo mais aqui na Terra, então Ele constitui pessoas e Ele capacita essas pessoas para serem discipuladores. E aí, aquele que está diante do discipulador
é o discípulo, é o aprendiz que vai buscar caminhar segundo a orientação do mestre, ok? Então, se enfatizarmos apenas, vocês me perdoem um pouquinho, eu estou um pouco resfriada, e aí às vezes eu tenho tosse, né? Dá aquela vontade forte de tossir, começa a falar uma dificuldade. Então vamos lá, voltando. Então nós somos aprendizes e seguidores de Jesus, né? Aquele que nós nos submetemos à vontade dele, à autoridade dele, certo? Então, mas nós não podemos enfatizar apenas o Salvador, senão nós vamos gerar crentes consumidores de bênção. Nós não queremos gerar crentes consumidores de bênção. Nós queremos gerar discípulos, certo? Então, nós precisamos dar maior importância ao senhorio de Cristo, porque se nós dermos a devida importância ao senhorio de Cristo, nós vamos estar gerando discípulos comprometidos com a verdade, que é o que? A palavra de Deus, e comprometidos também com a igreja, certo? Depois nós temos mais um subtítulo que vai falar, a nossa revista, que vai falar o significado de senhorio de Cristo. Diz assim: discipuladores e discípulos devem estar orientados por Jesus e para o seu senhorio, pois ele é o único que transforma corações de quem aceita o Evangelho como norma de vida. Ou seja, a minha vida precisa estar pautada em todos os ensinamentos da palavra de Deus, certo? As mensagens devem apresentar o senhorio de Cristo. Quando falamos em mensagem, nós nos reportamos ao quê? Aos nossos cultos na igreja, né? Então, aqueles que ministram a palavra precisam colocar o senhorio de Cristo na centralidade desta mensagem, em nome de Jesus, ok? Pois quando isso não acontece, a mensagem da cruz é obscurecida. A fé dos ouvintes passa a ser baseada em sentimentos. E não é isso que nós queremos, não é? Nós não queremos uma fé que só traga uma alegria momentânea, não é? Uma esperança passageira, uma alegria que tenha durabilidade de um culto, né? Tem muita gente que tem muita fé, que parece que está com a fé realmente ativada, mas é só no decorrer do louvor, ou no decorrer de uma oração, ou no decorrer da mensagem que vai estar sendo pregada, ministrada à igreja. Aí essa fé é passageira, não é? Ela tem a durabilidade de um culto ao Senhor. Quando se cruza a porta do templo para fora, a fé vai embora, não é? E não pode ser assim, queridos. Nós precisamos estar com a nossa fé ativada a todo tempo. Eu hoje ainda falei sobre isso, que o inimigo ele é incansável em nos lançar flechas, não é? Para nos atingir e nos derrubar. Nós deixamos, muitas vezes, deixamos a palavra de lado, deixamos o nosso tempo de oração de lado, não é?
e o inimigo não. Enquanto a gente está aí acomodado, o inimigo está buscando estratégias para nos atingir. Então, meninas, que nós sejamos não crentes, mas que nós sejamos discípulos de Jesus, discípulas de Jesus. Amém? Para que nós venhamos caminhar debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre. Amém? A revista vai dizer assim: o texto de Efésios 4:5 declara que há um só Senhor, Jesus Cristo. É o Senhor de todas as coisas, inclusive da igreja. O senhorio de Cristo não é um princípio, sim uma base dos princípios do reino de Deus. Toda a autoridade da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. O senhorio de Cristo é sobre todas as pessoas, sem exceção. Ok? Então, queridas, tudo aquilo que nós fizermos, que seja para a glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos, seja para a exaltação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Aí lá na última página de número 50, diz assim: o plano de Deus é fazer tudo convergir ao senhorio de Jesus. Não podemos dominar ninguém, e ninguém deve dominar sobre nós, pois há um só Senhor. Amém? Nessa perspectiva, todos os cristãos estão num só nível diante de um único Senhor. Somente Ele tem posse e autoridade sobre nós, porque estamos todos entrelaçados nele e ele em nós. Glória a Deus por isso, né, queridos? Eu quero viver para o meu Senhor. Eu quero viver entrelaçada com Jesus Cristo. Amém? Por isso a palavra vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridas, que eu e você possamos nos alegrar no Senhor, que eu e você possamos entender que não há Deus maior, que não há Deus melhor. Amém? Ele é o Deus perfeito e nós podemos entregar a nossa vida a Ele sem preocupações, sem medo, sem reservas, porque foi Ele mesmo que nos criou, Ele mesmo quem nos escolheu para desfrutar da presença dEle. Amém? Para desfrutar do senhorio dEle. É bem verdade, existem renúncias que nós vamos precisar fazer, mas ainda assim nós nos sentiremos cheias da glória de Deus. Não importa aquilo que nós teremos que abrir mão em função do amor de Cristo, em função de ter escolhido ou de ter sido escolhida para estar caminhando com Ele. Querida, caminhar com Cristo é privilégio, não é peso, não tem peso, é um privilégio. Amém? Então, que nessa manhã você receba essa palavra, dessa lição, que você possa ser edificada ainda mais na fé, através desse pequeno tempo que nós investimos para aprender um pouco mais do nosso Deus. Amém, queridas? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Semana que vem retornaremos, permitindo o Senhor, com a última lição da revista, a lição de número 7. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor seja contigo, o Senhor seja com a sua família,
Que você tenha um domingo muitíssimo abençoado, em nome de Jesus. Amo vocês. Amém? Fiquem na paz. Tchau.